A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos ler o capítulo 15, versículos de 22 até o versículo 25. Depois nós leremos o capítulo 16, versículos de 1 a 4, e depois os versículos de 11 a 13. Êxodo, capítulo de número 15, versículos 22 até o 25. E depois nós leremos o capítulo 16, versículos de 1 a 4 e versículos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Capítulo 16 agora, versículos de 1 a 4. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 11 do capítulo 16 até o 13. E o Senhor disse a Moisés, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel: Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram um arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque estamos diante da tua santa, bendita e poderosa palavra. Suplicamos a tua graça, Senhor, que ela venha inundar os nossos corações e fazer com que as tuas palavras se tornem doces nos nossos lábios, e que aos nossos ouvidos ela venha fazer com que haja transformação, para que nós aprendamos, a desejemos, a vivamos todos os dias. Que o Senhor nos conduza para que nós possamos saber bendizer o teu nome quando ouvirmos a tua voz. É assim que nós te rogamos a tua graça e a tua bênção nesse momento, em nome de Jesus, amém. Katharina von Schelger escreveu um pequeno poema que dizia algo interessante. O poema dela dizia as seguintes frases: Fique tranquila, minha alma, o Senhor defende sua causa.
Carregue pacientemente sua cruz de aflição e dor. Deixe para Deus ordenar e providenciar. Em todas as mudanças, fiel ficará Ele. Fique tranquila, minha alma. Seu amigo celestial guiará através dos caminhos espinhosos para um fim jubiloso. Fique tranquila, minha alma. Quando mudanças e lágrimas passarem, todos nós, salvos e seguros, estaremos juntos, afinal. O poema de Catarina é um poema totalmente contrário ao que acabamos de ler nesse texto. Pois Moisés, nesses versículos aqui, registrou eventos que merecem a nossa atenção, e são eventos onde o povo realiza uma série de murmurações ou reclamações, como nós queremos chamar. E o que é interessante é perceber que o povo agora passa a usar a murmuração ou ter a murmuração como um tema ou como algo recorrente na sua vida. E no livro de Êxodo nós vamos ler que esse tema, murmuração, acaba se tornando um tema secundário, visto que os registros feitos nesse livro vão mostrar diversas vezes um povo que parece que esqueceu do Deus que havia feito eles saírem da terra do Egito. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, é isso claramente que nós vemos. Um Deus que cuida, que liberta e que cuida dos seus. E um povo que vê essas maravilhas de Deus e por vários momentos parece se esquecer dessas grandezas de Deus. Deus libertou os israelitas da mão de Faraó e fez tantos outros milagres operados por sua própria mão. E Deus, com a sua mão poderosa, mostrou ao povo que tinha um cuidado especial para com eles. Nós vemos isso já quando Deus anuncia que vai libertar o povo. Logo após esse anúncio, Deus entra no Egito com 10 pragas, para fazer com que o Egito entenda quem é aquele que está dando a ordem para libertar o povo. Da mesma forma, depois do povo sair da terra do Egito, se depara diante do Mar Vermelho, e nós vemos esse Deus grandioso fazendo mais um milagre, de fazer aquele povo passar a pés enxutos na travessia do Mar Vermelho. E não só isso, Deus também destrói o exército de Faraó com o seu poder, e o povo do outro lado canta junto com Moisés o hino da vitória. Infelizmente, irmãos, diante de tantas coisas boas que o povo viu Deus fazer e agir, ele faz exposições completamente irreverentes, parece informações, parece atitudes de criança, atitudes infantis, e por que não dizer uma atitude ousada para com Deus. O povo parece que não queria o cuidado de Deus, mas o Deus gracioso, misericordioso, mesmo vendo o povo agir dessa maneira, cuidou dele durante toda a sua jornada no deserto. Mas há uma coisa importante percebermos diante de tudo isso: Deus não deixou nada passar impune. O povo de Israel aprendeu a extrair algumas lições importantes diante do que eles tiveram que passar por desobedecer e por reclamar e por murmurar da bondade e da graça do Senhor. Por isso que nós vamos ver dentro do texto, e se você tiver o privilégio de ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus prova o povo durante toda a sua jornada. Durante todo o caminho do deserto, Deus trabalha o coração do povo. Deus se faz presente o tempo todo. Deus mostra a sua glória para o seu povo, mas Deus também ensina o seu povo nessa jornada. E hoje, irmãos, nós vivemos dias não muito diferentes daqueles. Vivemos dias queixosos,
Parece que nada está bom, sempre nós reclamamos de alguma coisa. Percebam, nós diariamente reclamamos de alguma coisa, do emprego, nós reclamamos da casa, nós reclamamos dos nossos filhos, às vezes reclamamos da esposa, ou reclamamos do marido. Quando não reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos do conselho, reclamamos das circunstâncias, e em alguns momentos até reclamamos de Deus. E quando eu falo reclamamos, eu estou incluído nessa lista de reclamões e murmuradores, porque seria hipocrisia dizer que sou diferente de todos. Mas quando nós olhamos, fazemos uma análise do nosso contexto, a gente percebe, assim como também o povo viu isso, não há nenhuma razão prática que justifique as nossas queixas, não há nenhuma razão que justifique as nossas reclamações. E hoje, queridos, o que nós fazemos é exatamente o que o povo de Israel fazia no passado. Nós imitamos os nossos antepassados, mas precisamos aprender que essa atitude de reclamar e de murmurar não glorifica o nosso Deus, e não edifica a igreja, muito menos um ao outro. E é por essa razão que eu quero convidar você a olhar para esse texto comigo, pensando nesse tema. Chega de reclamar, Deus continua sendo leal. E quais são as razões, irmãos, que nós temos para parar de reclamar das situações que nós estamos vivendo? A primeira razão que nós encontramos aqui no texto é que Deus continua suprindo as necessidades do seu povo. Vejam, irmãos, nós não temos motivo algum para reclamar, porque Deus continua suprindo as necessidades do seu povo. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que a circunstância que o povo estava passando, pelo menos o texto apresenta isso para a gente, é que a condição não era muito favorável. O povo tinha andado por 3 dias lá no deserto, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, e nessa caminhada de 3 dias, eles não acharam água que fosse boa para eles beberem, até chegarem em um lugar chamado Mara. Mas as águas de Mara eram águas amargas, eram águas impróprias para o consumo. E ao se depararem com essa situação de 3 dias sem encontrarem água para beber, e quando encontram uma água que não é própria para beber, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, versículo 24: que havemos de beber? O povo murmura para aquele que estava liderando o povo, dizendo para ele: o que havemos de beber? Essa é uma situação e eu quero que você guarde ela. Mais na frente, adiante um pouquinho, no capítulo 16, você vai ver o narrador registrando que 1 mês depois, aproximadamente, do povo ter saído da terra do Egito, mais precisamente no 15º dia que o texto diz, o povo volta novamente a murmurar contra Moisés. Versículos 2 e 3, você vai ver a expressão que não foi um só que reclamava, não era um só que murmurava. O texto diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E a reclamação deles era a seguinte: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Vejam que o povo de Israel reclama, murmura, lembrando-se da sua escravidão, mas parece que a escravidão era um bálsamo para eles. O que eles estavam preocupados era com o sentar-se à beira da panela e poder comer pão à fartura. Percebam, irmãos, que o povo
está reclamando das circunstâncias em que eles estavam, assim como reclamou das águas de Mara, que eram águas amargas. Eles se dirigem a Moisés para que Moisés solucione o problema, assim como fez no texto anterior. Porém, nós sabemos que a reclamação deles não era uma reclamação direta para Moisés. A reclamação do povo era contra Deus, porque Moisés era apenas um cumpridor das ordens do Senhor. Moisés tirou o povo do Egito a mando de Deus. Então quem colocou o povo no deserto foi Deus. E consequentemente, então, a reclamação do povo não era diretamente para Moisés, embora Moisés estivesse ouvindo tudo aquilo e sendo afrontado diretamente com o povo, aquela reclamação era diretamente para com Deus. Porém, a postura de Moisés não foi a mesma postura do povo, porque Moisés também poderia ter chegado diante de Deus e ter começado a reclamar: Senhor, o Senhor manda eu tirar o povo do Egito, e quando nós começamos a sair do Egito, a primeira coisa que o Senhor nos dá é um mar diante de nós, e o povo murmura. Lá em Pirairote eles fazem isso. A gente atravessa o mar, vê a tua glória, passa 3 dias sem beber água, aí o povo volta a murmurar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Que situação é essa que o Senhor coloca? Não é assim que Moisés faz. Moisés não reclama como o povo reclamava. Moisés, ao ouvir a reclamação do povo, foi até a presença de Deus e clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés. Deus mostrou para o povo, através de Moisés, que ele supre as suas necessidades. Vejam que Moisés apresentou aqui para nós a ação correta que nós devemos ter diante das situações que nós estamos passando. Ele mostrou para o povo como o povo deveria agir diante daquela situação em que o povo estava vivendo. A ação correta era orar a Deus, clamar a Deus. A atitude de murmurar mostrou apenas que o povo estava insatisfeito com a vontade e com os planos de Deus. Porém, Deus, como sempre, deu a solução para transformar aquelas águas amargas em águas doces. Assim como Ele deu a solução para saciar a fome de um povo murmurador, Ele mandou o maná e as codornizes para alimentar o povo. Ou seja, Deus supriu a necessidade do seu povo. Deus sempre supre a necessidade do seu povo para o louvor da sua glória. Meus queridos, ao olhar para essa narrativa bíblica, eu sempre me pergunto: em que nós somos diferentes dos nossos irmãos do passado? Percebam que em nada nós somos diferentes. Entre nós e eles, só tem circunstâncias que talvez sejam diferentes, mas em nada nos difere. A nossa situação é sempre a mesma. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Quase nunca estamos satisfeitos com a vontade de Deus. E essa insatisfação é vista através das nossas reclamações ou das nossas murmurações. Não agimos da maneira correta quando murmuramos. E também jamais obteremos o favor de Deus nas reclamações. É isso que o texto deixa claro. Quando o povo reclamou, Deus não saiu para socorrer o povo. Deus socorreu o povo quando o seu líder, quando um homem foi aos seus pés clamar, orar e buscar nele a solução para aquele problema. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar a Deus em oração. Vocês não sabem o que eu estou passando, assim como eu não sei o que vocês também estão vivendo. Mas eu sei que se nós vivemos uma vida de reclamação, nós não vamos encontrar a solução para o nosso problema. O que nós precisamos fazer
é buscar a presença do Senhor, levantar um clamor a Deus, para que Ele, na sua providência, supra as nossas necessidades. Se nós levantarmos esse clamor, pedindo o auxílio do nosso Deus, Ele nos ouvirá, porque Deus é bom, meus queridos. E se nós pedirmos a Deus alguma coisa, como nós estudamos de manhã, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, nem sempre nós estamos prontos, ou nós queremos ouvir aquela resposta de Deus. Quando Deus nos responde com o silêncio, nós precisamos nos conformar com essa resposta silenciosa de Deus, pois ela é a melhor resposta para aquele momento. Talvez nós não estejamos prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso que o silêncio, às vezes, é uma excelente resposta de ouvir. Às vezes nós não gostamos muito, ou não aceitamos muito a resposta que Deus dá, ou pelo menos a resposta que foi dada não foi aquela que nós mais gostaríamos de ouvir. Mas uma coisa é certa, ainda assim ela é a melhor resposta, pois Deus atende às nossas petições conforme os seus planos, e esses planos são sempre graciosos e perfeitos. Nós não entendemos. Por isso, querido, chega de reclamar. Deus continua suprindo a sua necessidade. Só precisamos abrir os olhos para ver Deus fazendo isso. Daí nós voltamos a perguntar, então quais são as razões que nós temos para parar de reclamar? A primeira razão é essa: Deus supre a necessidade do seu povo. Em segundo lugar, ou a segunda razão, é que Deus continua manifestando a sua glória diante do seu povo. Se você observar o texto, você vai ver que o narrador também mostrou que havia uma necessidade de que o povo percebesse a forma sobrenatural que Deus estava agindo em seu favor. Veja que Deus não está agindo com o povo, ou em favor do povo, de uma maneira simples. Se nós olharmos toda a trajetória do povo, Deus está agindo de uma maneira não muito natural aqui, qualquer uma outra pessoa agiria. Deus estava agindo dessa maneira porque Ele queria que o povo entendesse, que o povo não tivesse dúvida alguma, que quem libertou eles de lá do Egito, da escravidão, fora Yahvé, o Deus eu sou, o Deus que é todo poderoso. Ele não queria deixar nenhuma dúvida para com o povo de que o Deus que fizera isso era o verdadeiro Deus. E se nós observarmos o que diz o versículo 25 do capítulo 5, quando ele diz para Moisés, quando Moisés clama ao Senhor, ele diz: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Veja que o que Deus faz aqui é mostrar para Moisés que um tronco de uma árvore tinha propriedades químicas, e aquele caule podia transformar aquelas águas intragáveis em uma água boa para beber. Isso era uma forma de Deus manifestar a sua glória e o seu cuidado para com o seu povo. E veja que não fica só nisso. Os dois eventos seguintes, Deus demonstra a sua glória, o seu glorioso poder, quando no versículo 16 e versículo 4, no capítulo 16, versículo 4, ele diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Isso não é natural, irmãos. Isso é Deus manifestando a sua glória.
E veja que ele diz no versículo 7 exatamente isso: e pela manhã vereis o quê? A glória do Senhor. Vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Ele explica aqui a razão pela qual Deus estava mostrando a sua glória, fazendo chover pão do céu. Queridos, até hoje eu tento imaginar como é que foi isso, né? Pão chovendo do céu. E eu não consegui ainda vislumbrar essa imagem na minha cabeça. Geralmente quando a gente lê, a gente fica imaginando as coisas que a gente está lendo, mas eu ainda não consegui imaginar pão caindo do céu. Mas eu sei que Deus fez, e não foi só um dia. Durante toda a jornada do povo pelo deserto, Deus fez essas maravilhas. Durante toda a peregrinação, Deus cuidou do seu povo. E não foi só isso. Deus fez vir um bando de codornizes para fartar os israelitas, ou melhor, para encher a barriga dos murmuradores, conforme está escrito no versículo 8 do capítulo 16. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer? E no versículo 12 e 13: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne. E no versículo 13 ele diz: à tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial. Irmãos, nós vemos que murmurar ou reclamar de Deus, diante de circunstâncias que, embora não sejam muito confortáveis, não é a melhor atitude que nós, que confiamos em Deus, devemos tomar. E aqui nós vemos Deus ensinando o seu povo algo muito importante: dependência de Deus. O povo precisava aprender que era agora propriedade daquele que é dono dos céus e da terra, que aquele era propriedade daquele que faz coisas que estão fora da nossa compreensão racional, e que mostra a sua glória, para que o povo confie que Ele de fato é o Senhor. Somente Ele, irmãos, poderia fazer essa obra milagrosa e sobrenatural. Somente Deus dentro da história foi o único que fez pão chover do céu. Quando nós olhamos para esse texto, ou para essa situação, eu me pergunto: como nós ainda temos coragem de reclamar, de murmurar a um Deus que faz coisas tão grandiosas como essa? Pior é que eu sou teimoso, porque eu também reclamo, e eu me pego exatamente nessa situação, porque em nenhum momento que eu reclamei, eu ganhei alguma coisa. A birra geralmente só faz as crianças da gente ficar de castigo, né? Você está fazendo birra, você está aí reclamando, então você não vai ganhar o que eu prometi para você. Por isso, irmãos, nós precisamos parar de reclamar e abrir os nossos olhos e ver, e pedir para que Deus nos mostre aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar: a grandeza da sua glória, que está além, está acima da nossa inteligência e da nossa capacidade de ver a mão dele cuidando de nós. Embora a gente ache que nós somos inteligentes e temos capacidade de ver grandezas, coisas maravilhosas, nós não somos tão capazes assim. Nós dependemos de Deus para entender a sua ação gloriosa sobre nossas vidas. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que não são as nossas forças que nos sustentam. Nós precisamos pedir graça ao Senhor para entender que não é a nossa inteligência que nos faz tão perspicaz,
e que não é nem a minha nem a sua experiência que nos faz tão bom quanto nós achamos que somos. Não são as minhas nem as suas ações que nos colocam em lugar de destaque, onde Deus às vezes reserva para nós. Toda honra, toda glória, todo louvor são ao nosso Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sim é que move leis, é que faz com que elementos químicos, que faz com que as leis da física e todas as outras, se forem necessários, se movam para que o universo seja sustentado para o louvor da sua glória. É Ele que faz fenômenos acontecerem que a ciência ainda não consegue explicar. É a esse Deus que manifesta a sua glória que nós devemos confiar e depender todos os dias. Por isso não podemos reclamar, porque foi Ele quem nos libertou do império das trevas. Ninguém mais podia ter feito isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é uma ação gloriosa que somente Deus pode fazer. Ele manifestou a sua glória para nós, fazendo com que nós tivéssemos o privilégio de conhecê-lo e de termos Ele como Senhor. E agora, não mais escravos do diabo, não mais escravos desse mundo, não mais escravos da nossa carne, fomos libertos para o louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. Dependência, é isso que Deus quer que nós aprendamos, porque é Ele quem sustenta todas as coisas. Então a gente precisa parar de reclamar. Chega de reclamar. Deus continua sendo leal. E quais são as razões que nós temos para parar de reclamar? Bom, são inúmeras, mas dentro do texto nós vemos que Deus supre as nossas necessidades, vemos que no texto mostra que Deus manifesta a sua glória diante do seu povo, e a terceira razão é que Deus continua tratando com aqueles que se rebelam contra Ele. Esse é um motivo interessante para a gente entender que reclamar não é bom. Agora, percebam, dentro do texto, que o narrador apresentou algo fundamental para a edificação do povo e para a edificação da igreja. De uma forma indireta e também direta, ele disse que Deus não deixa o culpado por inocente. Em outras palavras, os murmuradores não ficariam sem o tratamento do Senhor, pois a murmuração é um pecado, e é um pecado contra Deus, não é um pecado apenas contra o nosso próximo, é um pecado contra Deus. O texto mesmo fala que o povo não estava murmurando contra Moisés. Veja que no versículo 8 do capítulo 16 ele diz isso. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Vejam que Deus esclarece para o povo que as murmurações que eles estavam fazendo eram pecado contra Ele. E uma das coisas que nós vimos aqui foi Deus agir com zelo pelo seu nome. Deus zela tanto pelo seu nome, o nome dele que é santo, e o nome dele que estava adiante de todo aquele trabalho de libertação, que ele não deixa o povo sucumbir no meio do deserto. Em todas as circunstâncias, Deus, não por causa das murmurações, porque aí a gente ia aprender errado, né? Só basta murmurar que Deus nos atende. Nós aprenderíamos uma teologia errada. O que nós vemos aqui é que Deus tratou o pecado do povo, mas não deixou o povo à mercê, para que o mundo falasse
que Deus havia os libertado e os levou para morrer no deserto. Deus zelou pelo seu próprio nome, mas Ele tratou o pecado do povo, não só aqui, mas durante toda a sua trajetória. Nós vemos que a murmuração não nos leva a lugar algum, e ao vermos Deus tratando, olhando para o povo nessa situação, nós percebemos que Deus cuida, mas disciplina também, e Ele trata com aqueles que agem contrariando o princípio básico da relação existente na confiança do Senhor. Por isso, queridos, o texto nos diz que Deus dá ao povo estatutos, capítulo 5, versículo 25, nós lemos isso. Depois que o povo reclama, depois que Deus honra o seu próprio nome, Deus dá estatutos e ordenanças para que o povo obedeça. E veja o que é que ele diz no versículo 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vejam que essa ordenança do Senhor leva a gente para um entendimento dos aspectos que uma lei ou uma ordem de Deus é entendida quando proferida. Há um aspecto positivo: se você anda, obedece os meus estatutos e as minhas ordenanças, eu vou guardar vocês, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, nenhuma daquelas que eu lancei contra os egípcios. Porém, aí vem um lado negativo disso, não está explícito, mas implícito no texto. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e se você não fizer o que é reto diante dos olhos, e não der ouvido aos mandamentos, e guardar esses estatutos do Senhor, essas enfermidades virão sobre vocês. Deus não deixa o pecado correr solto no meio do povo. Quando nós olhamos no capítulo 16 e versículo 4, Deus disse que colocaria o povo à prova, lá no finalzinho do versículo 4, depois que ele diz que vai descer, vai mandar chover pão do céu, ele diz que colocaria o povo à prova, para ver se eles andam na presença de Deus ou não. Queridos, em resumo aqui, Deus não aprovou e não aprova a murmuração daqueles que estão debaixo da sua guarda, pois a nossa murmuração é expressão da nossa insatisfação para com a sua boa vontade, para com a sua boa dádiva, para com aquilo que Deus faz por nós. E quando eu olho para essa ideia de que Deus trata com aqueles que são desobedientes, eu me vejo no dia a dia, onde mães e pais passam por dificuldades grandes e acabam tendo que sentir um pouquinho daquilo que Moisés e que Deus ouviu. Pense comigo, como é que você reagiria, ou como você se sentiria depois de um dia inteiro, mamãe, arrumando a casa, lavando roupa, cuidando da criança, depois de um dia difícil de trabalho, aí vem o pai, passa o dia ouvindo o chefe, que age de maneira arbitrária, que pega no pé o dia inteiro, e que para chegar em casa tem que pegar 3 conduções, daquela que as pessoas têm que decidir se fica com o braço levantado ou com o braço para baixo, porque se ficar com o braço para cima não baixa mais, até chegar no ponto lá do ônibus, ou chegar na hora de descer. E quando chega em casa,
quando se senta na mesa, o filho olha para o que está na mesa e diz: só tem isso para comer? Eu não quero isso. Como, querido, você se sentiria sabendo que o suor do seu rosto está ali? Como você se sentiria sabendo que aquilo que está ali na mesa é o melhor que você pode oferecer para sua família naquele momento? Como você reagiria a uma situação dessa? Alguns talvez dissessem ao seu filho, e essa talvez seja a melhor maneira de reagir, né? Quando você está reclamando do que está na nossa mesa, você não está reclamando de mim, você está reclamando de Deus que me deu essa condição para te dar. E eu acho que você deveria mudar a sua atitude diante da sua reclamação. Mas na maioria das vezes não é assim que um pai responde, né? O que é que ele diz? Meu filhinho querido, diga o que é que você quer comer, que papai vai comprar. Essa é a reação que nós temos. E o que é que nós temos ensinado? Que legado a gente tem deixado para os nossos filhos, no que diz respeito à confiança em Deus, a satisfação em Deus. Nossos filhos não estão aprendendo a ser gratos ao Senhor, pelo contrário, eles estão aprendendo a reclamar da situação que Deus tem colocado eles. Meus irmãos, quando nós vemos uma situação dessa que é tão atual, nós precisamos pontuar que Deus não age assim com os seus filhos. Deus não age assim conosco. Deus jamais vai olhar para Leandro ou para qualquer irmão aqui nessa casa e vai dizer: meu filhinho quer o quê? Que eu vou conceder esse desejo para você. Deus não é o gênio da lâmpada para conceder desejos que nós temos. Deus vai agir segundo o conselho da sua vontade e vai nos ensinar a amá-lo, respeitá-lo e a ser grato por tudo que Ele tem nos dado, mesmo que isso venha doer. Por isso, irmãos, nós podemos entender que quando nós reclamamos, nós não estamos trazendo um sentimento de contentamento nem para nós, nem para os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós estamos cometendo pecado e precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus no pouco, para que Ele, quando nos colocar no muito, nós aprendamos a maneira certa de agir. É um texto, queridos, que fala de uma situação muito difícil do povo, mas é um texto real para os nossos dias. É um texto que fala da realidade que nós vivemos todos os dias. E é fato que nós não gostamos de ouvir quando o Senhor nos coloca à espreita e expõe aquilo que de pior existe em nós. E aí eu estou falando de mim mesmo. De mim como pecador, miserável, reclamador e murmurador. Eu estou falando, não é de uma situação que só está aqui na nave da igreja, mas que afeta todo ser humano espalhado pela terra. Nós precisamos da orientação de Deus para aprender a sermos gratos ao Senhor, porque na maioria das vezes nós só nos lembramos de reclamar das situações. Por isso que esse texto nos leva a alguns desafios e algumas aplicações para a nossa vida. Deus nos prova, ponto. E Ele sempre fez isso, e Ele continuará fazendo isso para que nós sejamos experimentados na fé. Mas um dos maiores motivos para que Deus nos prove é para que nós aprendamos a confiar no Senhor, irmãos. Deus nos leva a situações, assim como Ele levou o povo a uma situação que não era fácil.
Passar 3 dias com sede e não encontrar água para beber. Ou olhar para a situação e não encontrar mais dentro das vasilhas ou das sacolas mais nenhum pouco de trigo para fazer pão para atender aquele povo. Não é uma situação fácil. Quando nós abrimos a nossa despensa e vemos que não temos o que dar aos nossos filhos, não é fácil. Mas Deus nos experimenta para que aprendamos a confiar nele. E eu sei que vocês também já experimentaram a graça de Deus, confiando nesses momentos difíceis. Quantas e quantas vezes eu não tinha o que colocar e Deus providenciava. Quantas e quantas vezes eu precisava honrar com algo e Deus providenciava sem eu saber de onde vinha. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E o que é interessante é que nós falamos muito sobre confiança em Deus. Mas quando nós falamos essas palavras de confiança, eu me pergunto, o quanto de sinceridade há nessas palavras quando nós abrimos a boca? Eu confio em Deus. Porque para falar a gente é bom, mas para viver o que a gente fala, queridos, Deus tem nos suprido. E nas horas que as coisas apertam, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim nesse momento? O que o Senhor deseja me ensinar com isso que eu estou passando? Não desperdice esse momento com queixas, murmurações e reclamações, mas aprenda com Moisés: vá até o Senhor, clame a Ele, que Ele responderá, suprindo as suas necessidades, meu irmão. Sendo assim, esse é o primeiro desafio que nós temos. Precisamos repensar o nosso nível de confiança no Senhor. O segundo, Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Aquele que nós entendemos que é o único que sacia as nossas necessidades aqui nessa vida, mas também é o único que sacia a nossa fome e sede espiritual. A palavra de Deus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele manifesta a sua glória, dia após dia, guardando a nossa alma para o momento em que nos encontraremos com Ele. Por isso, nós somos desafiados a repensar a nossa dependência nesse Senhor glorioso, naquele que foi para a cruz para nos dar a vida eterna, naquele que dá tudo o que nós precisamos, naquele que em nossa caminhada não nos deixa sozinhos. Terceiro e último lugar, chega de reclamar, irmãos. Chega de colocar a culpa no seu cônjuge. Chega de colocar a culpa no seu filho. Chega de dar murro em ponta de faca. Chega de se queixar. E se você tiver que se queixar de alguma coisa, faça o que Tiago diz: queixe-se dos seus próprios pecados. Chega de correr e não chegar a lugar nenhum, pois quanto mais intransigente nós formos, mais disciplina nos espera, mais prova teremos que passar para aprender, pois a nossa postura de ingratidão vai refletir o grau de insatisfação que nós temos para com Deus. Assim, também, a nossa gratidão a Deus vai refletir no quanto nós nos alegramos em tudo que Ele nos dá. Por isso, que o nosso último desafio é sermos gratos a Deus. E busquemos nele aquilo que é melhor para o louvor da sua glória. O poema de Caterina nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Ela disse: não se preocupe, minha alma,
Deus está no controle de todas as coisas. A única coisa que nos resta é confiar na sua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor Deus os abençoe em Cristo. Amém.